Estamos de volta com o programa Igreja Hoje, refletindo sobre o ano vocacional, mais especificamente sobre a segunda parte do texto base que traz o tema Vocação é Graça. E estamos fazendo essa discussão e reflexão à luz do texto base, mas sobretudo de uma análise do texto bíblico de Marcos capítulo 3, versículos de 13 a 19. No bloco passado, a Lúcia destacava a importância do subir a montanha e Jesus o fez para constituir o povo da nova aliança na representatividade dos 12 que ele congregou em torno de si. E a Rita estava destacando um pouquinho na nossa conversa de bastidores esse aspecto do texto base, né? Que nele, nesse chamado, nós temos presente o chamado de Jesus, o permanecer com ele e o envio. Três questões essenciais que esse texto destaca para nós. E a Rita quer destacar um desses aspectos. O que traz para a gente conversando, falando assim, eu encantei com essa análise que foi feita, né, desse texto, né, onde Jesus chamou e enviou os que ele mesmo quis. No subir a montanha, né, e quando ele desce, ele faz esse chamado. Aí traz para a gente toda a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. A vocação e a missão está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós temos esses três aspectos base, né, onde Jesus faz o chamado, o permanecer com Jesus, né, e com os demais, o grupo permanecer, né, dos 12. Essa permanência em comunidade, aí vem o envio, né? E quando você traz para a gente essa riqueza da subir, mas a riqueza também da planície, é na planície que nós temos o cotidiano, né? É o nosso dia a dia. Aí aqui traz para a gente, né, esse chamado dos primeiros discípulos, como a Lúcia trouxe, essa mistura, né? Então aí a gente traz para o tempo de hoje, né? Nós devemos ser eclesial. Ali não tem só um tipo de pessoa, né? Ali nós somos misturas, cada um com um carisma, né? E aqui traz para a gente essa grande característica do discipulado de Jesus, né? Que tem ali o chamado, que é o escutar, né? E a gente percebe hoje em dia, né? Tem essa barulhada, essa correria, às vezes não tem muito essa questão do escutar, né? Mas além do escutar o chamado, você está agindo você está atuando numa pastoral, você está a serviço, o importante é o permanecer. Então, é o permanecer naquele grupo, como tinha vários tipos, né? O filho do trovão era pescador, o outro era cobrador de imposto. Então, assim, ali teve esse permanecer. Mas aí vem o envio, né? Eu venho, eu escuto o chamado, eu permaneço com Jesus. Jesus não tinha nem casa. E eles permaneceram com Jesus. Para quê? Para o momento que eles foram enviados em missão, tá naquela planície de fazer acontecer o reino de Deus, né? De fazer acontecer essa nossa vocação, ser graça. Graça o quê? Ao chamado. Graça àquilo que Jesus nos traz. Graça de anunciar e fazer acontecer o reino de Deus é o que traz para a gente todo o significado da nossa missão e vocação. E essa diferença, enquanto você falava, a minha cabeça estava trabalhando aqui no seguinte: não existe uma uniformidade. Não. Deus não quer uniformidade. Deus preza pela diversidade, porque é na diversidade que a gente cresce, né? Na diferença de opiniões, pode ser que exista crescimento na convergência, igual nós três aqui, né? Como eu aprendo com vocês? Idem. Como eu aprendo com vocês? Agora, lógico, nós estamos dentro de um contexto, né? O mesmo contexto, porém, cada um com as suas especificidades, cada um com uma linha de pensamento que desemboca no mesmo lugar. Mas é preciso que existam
no nosso meio pessoas que pensam diferente, né? Que têm uma cultura diferente. E isso é que constitui a beleza do povo de Deus. Lúcia, você falando aí me reporta que há uma parte do número 85 que traz isso que a gente está desenvolvendo. O discipulado não consiste em aderir uma ideia, mas sim seguir uma pessoa, é estar com Cristo, acompanhá-lo para compartilhar a sua vida e ser enviada a testemunhar essa experiência. Então, assim, é isso, não é só aquela coisa assim, uma coisa só está no contexto. Então, quando nós paramos, né, escutamos o chamado, nós permanecemos com Jesus e somos enviados, nós vamos ali com tudo aquilo que a gente vivenciou, com tudo aquilo que a gente teve no encontro com Jesus, com tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente traz de experiência. Por isso que eu falo que as nossas experiências, os nossos carismas, nos faz crescer, né, nessa vida de comunidade. Porque aí não tem, como diz, né, aquela receita do bolo que tem que seguir só aquilo ali, né? É a vivência que nos faz amadurecer nessa missão de levar o outro e a nós mesmos ao encontro com uma pessoa, que é Jesus Cristo. Nossa, Rita, você ressaltou tantas coisas importantes, minha cabeça também ficou igual a da Lúcia, à medida que você falava, pegando ideias aqui, lembrando de outras coisas a colar. Mas eu queria retomar uma coisa da sua fala e outra da Lúcia, que eu achei assim tão relevantes, da sua, né? Que o chamado se dá pela voz de Jesus, o bom pastor, que chama. E chama no mundo cacofônico, né? Um mundo de muitas vozes, de uma pluralidade de vozes que também chamam as pessoas e as seduzem. O mundo consumista, capitalista, utilitarista, da sociedade estética, hedonista, do prazer. E o chamado de Jesus está aí e às vezes tem de concorrer com esses diversos chamados sedutores no mundo de hoje. Então, nesse mundo é mais difícil ouvir a voz do mestre, porque para ouvir nós precisamos de um certo silêncio, de parar um pouco para escutar o mestre, mas é fundamental. E como, a Lúcia... como diz o Papa Francisco, né, como disse na carta, na mensagem da Semana Mundial das Comunicações, né, do Dia Mundial das Comunicações, escutar com o coração. Né? Porque muitas vezes a gente escuta com a razão ou com a nossa indisposição de abrir mão das nossas próprias convicções e muitas vezes nós confundimos aquilo que vem de Deus com aquilo que vem do mundo, né? E aí nós corremos o risco de muitas vezes sermos agressivos com as pessoas que tentam nos chamar à razão, né? Que tentam nos trazer a condição de cristãos. Eu falo isso, Rivelino, porque recentemente nosso bispo Dom Félix foi agredido nas redes sociais, eu falo assim, foi agredido nas redes sociais por algumas colocações que fez. Então, quando a gente não está conectado realmente à mensagem cristã, a gente corre o risco de confundir aquilo que é falado com aquilo que a gente pensa. E colocações verdadeiras. Né? Colocar a nossa verdade acima da verdade que está sendo proclamada. Né? Exatamente. E aí, Lúcia, eu queria, para encerrar esse bloco e a gente ir para o último bloco do programa, lembrar de uma coisa fundamental que você também ressaltou, que na comunidade de fé a diversidade é fundamental. Há algumas pessoas que são saudosistas de tempos passados e acham que a comunidade tem de ser uma uniformidade, que a vida é uma uniformidade. A riqueza está na diversidade. A comunidade tem de ser uma
comunhão de diferentes pensamentos, ideias, pessoas, em vista de um projeto comum. Mas isso não se trata de uniformidade. Uniformidade é saudosismo de um passado que ficou para trás. Nós vivemos num mundo plural, cada vez mais plural em todos os aspectos. Então, nós temos de respeitar, saber viver, saber lidar com a pluralidade no mundo de hoje. Um ponto muito importante que a sua reflexão sobre a questão vocacional acabou ressaltando e importante para os nossos dias de hoje de contexto eclesial. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Igreja Hoje.